E aí, galera, tudo bem? Estamos novamente aqui em mais uma aula de física. Eu, professora Ivanice Almeida, juntamente com minha orientadora, a doutora Priscila Passe Araújo, estamos acompanhando vocês aqui neste processo do cursinho Vem para a Uni 2021. Então, galera, antes de iniciarmos nossa aula de hoje, eu quero convidar você, nosso aluno, você que está assistindo esse vídeo, a se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like para nós, não é verdade? Então é isso. Então vamos iniciar nossa aula de hoje, né? Nossa aula de hoje é mudanças de fase, né? Nossa 11ª aula. Antes de iniciar, o que é mudança de fase, que todos nós já sabemos que são aquelas mudanças do líquido para o gasoso, do sólido, são essas mudanças do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Essas são as mudanças de fase. Então, o que é o sólido, né? O que é o sólido? O sólido apresenta os átomos regularmente dispostos e com baixa mobilidade, pois as forças de atração, né, entre eles são de grande intensidade. Os corpos sólidos têm forma e volume bem definidos, porque eles são bem definidos mesmo. E o estado líquido? O que é o estado líquido, professora? O estado líquido são as forças de atração que têm menor intensidade e os átomos apresentam maior mobilidade. Apesar disso, os líquidos apresentam um volume bem definido e são poucos compressíveis. E o estado gasoso? São as forças de atração entre moléculas que são de pouca intensidade, o que causa um elevado grau de mobilidade. A forma e o volume do estado gasoso não ficam definidos. O gás ocupa todo o volume do ambiente no qual está encerrado. Então, essas são as diferenças entre o estado do sólido, do estado líquido e do estado gasoso. Gente, Enem gosta dessas coisas, ok? Então, assim, é bom vocês dar uma paradinha, dar uma anotada no seu caderno para poder estudar. E as transformações? Que nós temos duas transformações, que são as transformações endotérmicas e as transformações exotérmicas. O que é as transformações endotérmicas? Ocorre com a absorção de calor pela substância. O que é isso? Ela recebe calor, ok? E as transformações exotérmicas são fenômenos inversos que ocorrem com a perda de calor. Endotérmicas recebe calor. Exotérmicas, perde calor. E as mudanças de fase, né? Chegamos agora na parte importante desta aula, que são as mudanças de fase. Temos a fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido. Temos a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o gasoso. Sublimação, né? Direta, que é a passagem do estado sólido para o gasoso. Temos a evaporação, é a passagem lenta do estado líquido para o estado gasoso, no qual somente as moléculas mais energéticas do líquido adquirem energia suficiente para mudar de estado. E temos também a ebulição, né? Aliás, na evaporação, temos um exemplo, né? Que é no caso quando a roupa está secando estendida no varal. Quando a roupa está secando no varal, essa é a evaporação, ok? Então, vamos lá. E a ebulição? Ebulição é o líquido que se transforma em gás em sua temperatura de ebulição. Nesse caso, a maioria das moléculas do líquido está com energia suficiente para a mudança de estado. Qual o exemplo que pode identificar a ebulição? É a água na chaleira, ok? Né? A água ali fervendo. Então, é um exemplo que pode identificar uma ebulição. E a calefação? O que é a calefação? Calefação é a vaporização que ocorre quando o líquido passa rapidamente para o estado gasoso, ou seja, quando recebe grande quantidade de calor rapidamente. No caso, um exemplo, líquido em contato com uma superfície com temperatura maior que a sua temperatura de ebulição, ok?
Então, a calefação chega nesse estado aí. Então, aqui temos um esquema de como funcionam essas mudanças de estado. Temos aqui o endotérmico, né, que é de fusão para vaporização. Esse é um estado endotérmico. Agora, no caso, você o quê? Recebe calor. E a exotérmico, como vocês estão vendo aqui, ó, é a sublimação, ou é a condensação para solidificação, né? Essa que é exotérmico. No caso, você faz o quê? Perde calor, ok? Então, temos aqui o sólido, né? Que passa por uma fusão e se transforma em líquido, que passa pela vaporização e se transforma em gasoso. E temos a condensação, que ele volta para o líquido, né? Que está perdendo, que é o estado exotérmico. E depois passa pela solidificação, que se transforma em sólido. Ok? Um exemplo bem legal, assim, para vocês pensar e analisar experimentalmente é o gelo. Né? Vocês podem fazer esse exemplo com o gelo. Precisa observar, passa por todos esses estados aí. Então, com isso, na aula anterior, a gente falou sobre os calor, né? Eu dei uma breve ali revisão de o que é o calor sensível, calor latente, o que significa de calor. Aqui também a gente vai ver um pouco de calor. Você precisa entender o que é um calor. Porque os estados de fase, ele usa muito calor, entendeu? Então, a gente vai dar uma revisada aqui de o que é o calor sensível, calor latente, né? Para a gente poder fixar isso na nossa cabeça. O que é o calor sensível? Vamos relembrar? Quando um corpo recebe calor, sua temperatura aumenta, e quando o corpo perde calor, sua temperatura diminui. Lembra disso que eu falei no vídeo anterior? Quando o corpo recebe calor, sua temperatura aumenta. E quando o corpo perde calor, sua temperatura diminui. É possível relacionar a variação de temperatura com o calor transferido, dependendo da propriedade do corpo, né? Temos a equação aqui, como você já sabe que eu falei na aula anterior. E o calor latente? O calor latente é o calor sensível, é percebido através da mudança de temperatura do corpo. Contudo, a mudança de estado físico, uma substância pura, não apresenta variação de temperatura, mas ainda assim está ocorrendo troca de calor. Ao calor trocado, que gera mudança de estado físico, em vez de mudança de temperatura, dá-se o nome de calor latente, ok? Ó, quando o calor é trocado e que gera mudança de estado físico, né, que tem essa mudança de fase, esse nome na mudança de temperatura é chamado de calor latente. Aqui eu coloquei aqui um exemplo, calor sensível, corpo muda de temperatura, calor latente, corpo muda de fase. Então, aqui temos um esquema, né? Temos aqui um gráfico que mostra essas mudanças de fase. Vamos analisar ele. Aqui temos o sólido, né? Temos aqui temperatura versus a quantidade de calor recebida. Temos aqui no primeiro tópico aqui, vocês veem o sólido. Sólido, ele está vindo. Se temos sólido, temos o quê? Temos o calor sensível. Por que calor sensível? O corpo muda de temperatura. Quando entramos no sólido mais o líquido, temos calor latente. Por quê, professora? Porque o corpo muda de fase. Sólido mais líquido mudou de fase. Então, calor latente. Logo mais temos aqui, ó, ele está subindo e temos o quê? Líquido. Ele é um calor sensível. Mudou só o quê? A temperatura, mudança de temperatura. Quando a gente sobe mais um pouco o nosso gráfico aqui, ó, quando ele entra aqui nessa fase de temperatura vaporização, temos líquido mais vapor. Ele é o quê? Calor latente. Desculpa, aqui é o calor sensível. Não, tá certo. Calor latente, que é o quê? O corpo muda de fase, né? E temos finalmente o vapor, que é o calor sensível. Vamos voltar e dar uma, né,
revisada nesse gráfico, porque o Enem gosta muito de gráfico, né? Isso aí nós já sabemos. O gráfico, eles gostam mesmo para você analisar o gráfico para tentar entender. Então, vamos voltar e rever como funciona esse gráfico. Sólido, mudança de temperatura, calor sensível. Sólido mais líquido, calor latente, o corpo muda de fase. Líquido, calor sensível, o corpo muda de temperatura. Líquido mais vapor, corpo muda de fase, calor latente. E vapor, mudança de quê? De temperatura, calor sensível. É isso. Pô, se vocês daria uma pausa agora e desenharia esse gráfico no seu caderno e você anotando o significado de cada um dessas fases, para vocês poderem, fixar na cabeça. Aqui também tem outro esquema de como funciona o líquido, gasoso, sólido, né? Temos aqui a fase líquido, vaporização, condensação ou liquefação. Temos do líquido. Aqui temos o gasoso, vapor, né? E temos a sublimação, que é o sólido. Então, aqui, temos uma nuvem que choveu. Aqui temos o líquido e aqui temos o gelo, ok? Né? Que se transformou em sólido. E aqui temos a fusão de solidificação, que se vocês olhar aqui, que é o quê? Temos o líquido para o sólido, que deu a fusão, e temos o sólido para o líquido, que deu a solidificação. Então, esse esquema aqui demonstra muito como funciona, né? Um exemplo de como funciona esse estado. Aqui do lado também tem um esquema, assim, bem resumido, né? Das mudanças aqui, o nome dado a qualquer tipo de passagem do estado líquido para o estado de vapor é a vaporização. Dentro da vaporização, nós temos o quê? A evaporação, ebulição e calefação. Então, temos aqui evaporação, que é quando a vaporização ocorre a temperatura ambiente de forma bem lenta e predominantemente da superfície do líquido, sem o aparecimento de bolhas ou agitação. Exemplo, roupa secando no varal. E temos aqui ebulição. Nós só estamos revendo o que a gente já viu antes aqui, viu? Ebulição ocorre em uma determinada temperatura que é específica para cada substância pura e que pode variar de acordo com a pressão atmosférica local. Ela se dá quando aquecemos o sistema e uma passagem do líquido para o vapor de forma mais rápida e é bem perceptível, pois ocorre em toda a extensão do líquido, com agitação e formação de bolhas. Exemplo, água fervendo. E calefação é o tipo de vaporização mais rápida, configurando-se com uma passagem abrupta para o estado de vapor que ocorre quando o líquido se aproxima de uma superfície muito quente, por exemplo, gotas de água que caem de um ferro ou uma chapa quente, né? Então, aqui esse esquema aqui, para vocês poderem anotar e fixar esse esqueminha aí. Aqui tem umas estruturas, né, das moléculas. Aqui tem nessa primeira aqui, temos a estrutura das moléculas de gelo, como essa estrutura. Temos aqui a estrutura da molécula de água no estado líquido. Olha como é que elas ficam. Moléculas de água no estado líquido. E temos aqui a molécula de água no estado de vapor. Vocês podem ver muita diferença aqui, né? Molécula de gelo, estado líquido e de vapor. E aqui temos o diagrama de fases da água. Gente, presta atenção aqui nesse diagrama, é muito importante, porque o Enem adora isso aqui, Temos pressão em atm versus temperatura em graus Celsius. Se você ver aqui, temos aqui o gelo, né? O gelo está bem aqui nesse gráfico branco. Quando vai subindo aqui, temos a água, né? E quando ele chega no ponto crítico, ele se torna vapor. Então, esse aqui é um gráfico de como funciona o diagrama das fases da água, né? Gelo, água, vapor. Então, ela está aqui, água, e essa água transforma em gelo e logo se transforma em vapor.
né? Quando está fervendo, vapor, gelo e água. Então, esse aqui é o diagrama das fases de água. Temos uns exemplos aqui. Temos no exemplo 1, ele fala que tem-se 1 grama de água na fase líquida e 100 graus Celsius sob pressão normal. Fornece a substância uma quantidade de calor igual a 1 caloria. O que deve ocorrer com a temperatura? O que deve ocorrer com a temperatura? A temperatura deve permanecer constante a 100 graus Celsius. Como o calor latente de vaporização é L igual a 540 calorias por gramas, para vaporizar 1 grama de água, seria necessário fornecer 540 calorias. Como a água recebe somente 1 caloria de calor, apenas uma pequena parte irá vaporizar. Temos aqui no exemplo 2, uma substância tem seu diagrama de fase representado no gráfico abaixo. Aqui, ó, né? Letra A, a passagem por mais pontos representa a vaporização. Se você olhar aqui, ó, no gráfico, temos aqui do estado 2, né? Temos aqui estado 2 para o estado 3, né? Estado 2 para o estado 3. Então, esse aqui que é a passagem por quais pontos representa a vaporização, do gráfico 2 ao gráfico 3. Lembra lá o diagrama de fase da água? Então, é só pensar naquele diagrama que você consegue resolver esse exercício aqui, ó. Ele quer saber na B qual a mudança de fase acontece quando a substância passa do estado 1 para o estado 2. Então, ele sai aqui ó, do estado 1, do gelo, e vai para o estado 2, que é a água. O que acontece aqui? Fusão, ok? Então, acontece nesse estado aqui 1 para o estado 2, ele sai do gelo para a água, acontece a fusão. No caso, ele sai do sólido, né? E vai para o líquido. E temos aqui a questão C. Indique o ponto que representa a substância dos estados sólido e de vapor. Ó, ele quer saber, indica o ponto que representa substâncias do estado sólido. Onde que é o sólido? Não é bem aqui o ponto 4, né? O sólido está bem aqui no ponto 4, ó. Ele sai do sólido e vai para o vapor. Então, é aqui, ó, ponto 4. Nesse pedaço aqui, nessa parte do gráfico, é que representa essa substância, ok? E a letra D, defina o ponto triplo e indique o ponto que representa. O que é o ponto triplo? É o ponto onde a substância existe nos 3 estados, onde ocorrem os 3 estados. Ele vai ocorrer o quê? O estado gasoso, sólido e o líquido, né? Aonde que vai indicar? No gráfico representado pelo ponto, vamos olhar aqui, ó, o ponto triplo seria bem aqui, ó, no quinto, né? No ponto 5, ó. Se você olhar aqui, ó, ele vai subindo, e aqui nesse ponto, né, 5 aqui, ele tá com os 3 estados ali, né? Ali ele tá ocorrendo o sólido, o gasoso, né? E o líquido. Aqui está ocorrendo os 3 pontos triplos, né? Dos 3 estados. E na questão 3, adiante são apresentados o diagrama de fase 1, né? E fase 2, de 2 substâncias. Responda os itens a seguir. Com a base na diferença de comportamento entre as 2 substâncias mostradas nos diagramas, no que se refere ao volume ocupado nas fases sólida e líquido, pode-se afirmar que, letra A, o diagrama 1 é representativo da substância que, se a gente olhar aqui no estado 1, ele representa o quê? Representa mais, né, o volume menor, então ele é mais denso. Na fase sólida que na fase líquida. Aumenta de volume, né, durante a fusão.
E aqui no A2, temos aqui o diagrama 2 é representativo a qual substância, né? Se você olhar aqui o diagrama 2, o que ele representa aqui? Na fase 2, ele representa menos, ele é menos denso, né? O volume é maior na fase sólida que na fase líquida. Então, diminui o volume durante a fusão, né? Então, aqui vocês olhar, o volume é maior. E aqui é menor. Ó, vocês veem aqui no ponto, ó. Volume menor, volume maior. E na B? Calma aí, deixa eu ver. Isso. B. O que os pontos T e C dos diagramas representam? Ele quer saber o significado. O T é o ponto triplo e o C é o ponto crítico. Então, esse T aqui, ó, é o ponto triplo, onde ocorre o quê? As 3 fases. E no ponto C é o ponto crítico, né? É onde chegou a vaporização, onde chegou ali o vapor, onde que está chegando o vapor ali, está bem numa fase bem quente, né? No caso ali, se você pôr um exemplo de pôr uma água fervendo dentro de uma panela, né? E ela ferver, que ela, quando ela queima e a água some. Então ali tá, ocorreu as 3 fases, né? É onde entra o ponto crítico. C aqui, o que acontece se C1, uma substância no ponto X do diagrama 1, sofreu um processo de abaixamento da pressão à temperatura constante? O que acontece? A substância passará do estado sólido para o estado gasoso, que é a sublimação. Cadê? Vamos olhar aqui. Ele quer saber o que acontece na fase 1. Então, ele passa aqui do estado sólido, né, para o gasoso, né? Vocês olhar aqui, ó, esse gráfico aqui, ó, é onde ocorre isso. Esse primeiro gráficozinho aqui, ó. Ele sai do sólido para o gasoso. E aqui no C2, uma substância do ponto Y do diagrama 2 sofre um processo de abaixamento de temperatura na pressão constante. Quer dizer o quê? Perdeu calor, né? Então, a substância passará para do estado líquido, que é a condensação, que pode vir a ter solidificação. Significa o quê? Que ele perdeu calor. Ó, se você observar aqui, ó, tá aqui, ó, a temperatura aqui, ó. Isso aqui significa o quê? Perda de calor, né? Então, aqui nesse primeiro gráfico, temos o quê? Aumento de calor. E no segundo gráfico, temos o quê? Perda de calor. É isso. Então, aqui, gente, eu coloquei para vocês um esquema, né? Um mapa mental dessas mudanças de estado físico. Aqui tem sobre sublimação, fusão, condensação, vaporização, solidificação e aqui as mudanças de estado, né? De fusão para o vapor, da condensação à solidificação. Então é isso, gente. Aqui ocorre o quê? A sublimação. Então é isso, gente. Muito obrigado por essa aula. Antes de terminar, se inscreva no canal, deixe seu gostei, ative o sininho e até a próxima aula. Bye, bye.